Eu sei que tem coisa na vida que a gente nunca esquece, mas não porque foi bonito, é porque doeu. E toda vez que a gente respira, parece que dói de novo. Me chamo Ivonete, tenho 67 anos. E essa história começa no dia em que minha filha se casou. Sem mim. Era uma terça-feira de manhã quando recebi o áudio. Eu ainda estava de avental, com a mão cheirando a cebola picada, preparando um refogado simples para economizar gás. O celular vibrou uma vez, depois parou. Peguei com calma, achando que era alguma cobrança. Mas era ela, Ana Paula. Oi, mãe! Então, só para avisar, a gente fechou tudo da cerimônia e só tem lugar para quem é mais próximo aqui da cidade, tá? Mas vai ser transmitido ao vivo. Te mando o link. É só clicar. Beijo. A voz dela estava alegre. E aquilo me cortou como faca cega. Fiquei parada no meio da cozinha, sentindo o barulho da panela queimar. Era como se o mundo tivesse parado. Menos a dor. Não respondi. Sentei no sofá e fiquei encarando o teto. Quase 10 minutos em silêncio. Não porque eu não soubesse o que dizer, mas porque eu entendi tudo. Não precisava de mais palavras. Eu não estava convidada, nem para ver de longe. Era para assistir pela live. De todas as maneiras de dizer que uma mãe não é prioridade, essa foi a mais moderna e a mais cruel. Fiquei ali sentada, com a boca seca e o coração parecendo uma gaveta fechada à força. Pensei em como, meses antes, eu tinha tirado dinheiro do que restou do seguro do Alfredo, meu companheiro de quase 40 anos, para ajudar a pagar parte do casamento dela. Não era muito, mas foi de coração. Ela não pediu, mas eu ofereci, porque vi no rosto dela um brilho que há tempos eu não via. Eu queria fazer parte. Eu queria que ela soubesse que, mesmo com o pouco que me sobrou, eu ainda era mãe. Lembro do dia em que fui com ela ver as flores. Ela queria lírios, mas achava caro. Eu disse que a gente dava um jeito. Ela sorriu, apertou minha mão e eu guardei aquele gesto como se fosse ouro. Naquele tempo, eu achava que amor bastava. Mas o que a gente faz quando o amor vira margem? Quando a gente passa a ser a última a saber, a última a ser lembrada, a última a ser chamada? Naquela manhã, ao ouvir aquele áudio, eu não chorei, não gritei, não respondi. Fui até a janela da sala, abri e deixei o ar entrar. Eu precisava respirar outra coisa que não fosse aquele veneno manso que tinha acabado de engolir. Fiz café. Coloquei na xícara azul que ela me deu no Dia das Mães de 2016. Ainda estava lascada na borda. Sentei sozinha e tomei tudo devagar, com a garganta apertada. Meus olhos passearam pela estante. Tinham retratos nossos. Ela criança, de vestido branco. Eu com a mão no ombro dela, orgulhosa. Alfredo ao lado, sorrindo. Pensei em tirar a foto do porta-retrato, mas não. Ainda era minha filha. Só não era mais minha prioridade. E ali, naquela manhã comum, minha ficha caiu com todo o peso. O que eu fui para ela foi utilidade, um apoio, um nome para assinar contrato, um ombro quando ninguém mais atendia. Mas não um convite para celebrar ao lado, só para ver pela tela. Eu tentei racionalizar. Tentei pensar em logística, em orçamento apertado, em protocolos de espaço limitado. Mas o coração da gente não é Excel. Ele sente antes de entender. Naquela hora, deixei o celular em cima da geladeira. Não li mais nada. Não ouvi mais nada. E pela primeira vez em anos, a casa pareceu falar comigo. Ela estava tão vazia quanto eu. Alfredo faria diferente. Se estivesse aqui, ele já teria ligado para ela na mesma hora. Teria dito com firmeza: a sua mãe não é opção, ela é pilar. Mas Alfredo se foi faz 5 anos. E desde então, eu aprendi a engolir silêncio. Na parte da tarde, a vizinha perguntou se eu estava animada para o casamento. Disse que viu nas redes que seria chique, com luzes, drone, decoração de novela. Eu sorri. Respondi que sim, que ia ser lindo. Não disse que assistiria pela live. E nem que talvez nem assistisse. Naquela noite, fui dormir cedo, mas não fechei os olhos. O som do áudio repetia na minha cabeça como se tivesse sido gravado nas paredes. Só para os mais próximos. Mais próximos de quem? De onde? Eu pari essa menina. Eu troquei cada fralda, sentei em reunião de escola sozinha, economizei para pagar fonoaudióloga quando ela teve dificuldade com os R's.
Eu ensinei ela a atravessar rua, a lavar calcinha, a lidar com cólica. Mas no dia do casamento dela, eu era só uma telespectadora. Não chorei naquela noite, mas também não dormi. E pela primeira vez, comecei a pensar se eu tinha passado a vida toda me doando para alguém que só me enxergava como rodapé da própria história. No dia seguinte, decidi que eu não responderia o áudio. Não ainda. Porque o que se responde quando não há lugar para você na mesa? Talvez seja isso que ninguém diga. Às vezes, o pior silêncio não é o nosso, é o dos outros, quando deixam de nos considerar. E naquele dia, ali sentada no sofá com a xícara trincada na mão, eu entendi. Eu não fui esquecida. Eu fui ignorada com plena consciência. No sábado seguinte, o dia chegou. O dia do casamento. Acordei antes do sol nascer. Era hábito do tempo em que o Alfredo ainda precisava de cuidados logo cedo. Mesmo depois que ele partiu, nunca consegui desaprender. O corpo da gente guarda os gestos da ausência como cicatriz que coça no tempo frio. A casa estava em silêncio. Na geladeira havia só 2 fatias de pão, um resto de manteiga e meia garrafa de café passado do dia anterior. Mas naquele dia eu não queria comer nada. Nem fome eu sentia. Abri a gaveta do armário e tirei um vestido azul marinho. Era o mesmo que eu tinha separado semanas antes, quando ainda achava que estaria na cerimônia. Não era novo, mas estava limpo e bem passado. Tinha comprado um colar simples também, dourado, para combinar com os brincos que ganhei do Alfredo no nosso último aniversário de casamento. Lembro dele dizendo: "Você ainda é a mulher mais bonita do salão, mesmo que o salão seja só nossa sala." Vesti tudo devagar, como se fosse um ritual. Prendi o cabelo em um coque baixo, passei um batonzinho apagado e borrifei o perfume que só uso em dias especiais. Olhei no espelho e senti uma pontada estranha. Não tristeza. Era mais uma ausência de mim. Peguei minha bolsa pequena e saí. O sol ainda estava fraco, espalhando aquele amarelo pálido que só aparece cedo demais. As ruas estavam vazias, exceto por uma senhora que varria a calçada e um moço abrindo o portão de ferro de uma padaria. Andei sem rumo por alguns quarteirões, sentindo o vento frio batendo nas costas e as pernas formigando dentro da meia calça. Não sabia exatamente para onde ir, mas também não queria ficar. O apartamento parecia uma caixa de eco, onde a frase "assiste pela live" batia nas paredes e voltava para mim com força redobrada. Foi então que passei em frente a um restaurante pequeno, desses que ninguém repara, mas que tem cheiro de comida feita com calma. O mesmo onde Alfredo costumava me levar quando tínhamos alguma data para comemorar. Tive vontade de entrar. E entrei. O lugar ainda estava abrindo. As luzes de dentro acesas, mas a porta de vidro semi-aberta. Fui recebida com um sorriso gentil do garçom, que provavelmente achou que eu esperava alguém. "Mesa para 2?" ele perguntou. Eu apenas balancei a cabeça e respondi: "Hoje, só eu." Sentei perto da janela. Dava para ver a rua inteira dali. Pedi um prato que normalmente eu não pediria: carne assada com purê e legumes. Também pedi uma taça de vinho tinto, coisa que evito desde que comecei a tomar remédio para pressão. Mas naquele momento, eu não queria pensar em pressão, em remédio, em protocolo. Eu queria existir. Enquanto esperava, peguei o guardanapo e comecei a desenhar com a ponta da unha. Não sei o que era. Talvez uma flor. Talvez uma tentativa de distração. Lembrei nesse instante do primeiro vestido de festa que comprei para Ana Paula. Ela tinha 11 anos e foi convidada para uma festinha de aniversário de uma colega da escola. A gente não tinha dinheiro nem para pão direito, mas dei um jeito. Lavei roupa para a vizinha, passei ferro para outra. E comprei o vestido. Um rosa claro, com fita de cetim na cintura. Ela girava na sala rindo, se sentindo princesa. Engraçado como a gente se agarra nesses momentos, como se fossem âncoras no mar do esquecimento. O prato chegou, e junto dele, um nó na garganta. Comi devagar. Cada garfada misturava o sabor do tempero com o amargo que subia da boca do estômago. Às vezes, olhava pela janela e imaginava a cerimônia acontecendo naquele exato momento. Os convidados sorrindo, os flashes, a marcha nupcial, a Ana Paula entrando de braços dados com o sogro, talvez. Ou sozinha. Eu não sabia. E pela primeira vez percebi. Também não queria mais saber. Não por raiva,
mas porque aquilo já não era meu. Terminei a refeição e bebi o restante do vinho. Olhei ao redor e vi famílias, casais, amigos. Um homem mais velho limpava o rosto da esposa com guardanapo. Uma moça dava risada alto ao celular. Era a vida acontecendo. Mas nenhuma daquelas cenas me incluía. Paguei a conta. A moça do caixa disse: "Volte sempre, dona." E eu sorri, mesmo sabendo que provavelmente não voltaria tão cedo. Aquele lugar agora carregava um peso que eu não queria associar à minha memória com Alfredo. Voltei para casa andando. O vestido parecia mais apertado, ou talvez fosse meu peito que estava inchado por dentro. Ao chegar, não liguei a TV, nem o celular. Deitei na cama com roupa e tudo, encarando o teto como quem assiste um filme de silêncio. Não chorei. De novo. E talvez isso tenha sido o mais assustador. A dor, quando cala, é mais pesada do que quando grita. Fechei os olhos e, antes de dormir, ou apenas me desligar do mundo, pensei no que era uma mãe. E entendi. Às vezes, ser mãe é dar tudo e receber um link em troca. Naquela noite, eu me permiti sumir, não para o mundo, mas da função que sempre cumpri sem questionar. Pela primeira vez, deixei de ser a base e comecei a pensar em ser a borda que finalmente se afasta do centro, que nunca a reconheceu. Acordei com o celular vibrando sem parar. Ainda estava deitada, corpo pesado, olhos ardendo, como se não tivesse dormido. E talvez não tivesse mesmo. A claridade que entrava pela fresta da cortina era incômoda, cortante. Por um instante, achei que era algum alarme ou ligação do banco. Só depois percebi. Era a Ana Paula. Deslizei o dedo pela tela. 53 chamadas não atendidas. Algumas da noite anterior. A maioria da madrugada. Mensagens também. Muitas. Áudios curtos, outros longos. Emojis. Mãe? Tá tudo bem? Fiquei preocupada. Você viu a live? Fala comigo. Fiquei olhando para aquilo como quem encara os estilhaços de um copo quebrado no chão. Nada daquilo dava para colar. Por alguns minutos, segurei o celular com as duas mãos, encostado no peito. Não sabia se chorava, se desligava, se respondia. Não fiz nenhuma das três coisas. Apenas respirei fundo e fechei os olhos, tentando entender por que, justo agora, ela parecia tão presente, tão desesperada. Talvez fosse culpa, talvez fosse controle, ou talvez fosse o susto de perceber que a ausência que ela impôs voltou para ela. Levantei da cama devagar. As pernas doíam. Senti a pressão baixar um pouco. Fui até a cozinha e liguei a chaleira elétrica. O silêncio da casa só era interrompido pelo zumbido dos meus próprios pensamentos. Peguei a xícara da borda lascada, a mesma do outro dia. O café era o mesmo também. Passado, fraco, requentado. Mas foi o suficiente para me fazer sentir viva, mesmo que doída. Me sentei na cadeira da varanda e deixei o sol bater no rosto. Era um calor tímido, mas sincero, ao contrário do que eu sentia por dentro. Voltei a pensar em tudo o que eu já tinha feito pela Ana Paula. Não como uma tentativa de me convencer de algo, mas como uma revisão interna de tudo que eu havia entregado e tudo que eu tinha esquecido de guardar para mim. Lembrei das vezes em que ela dizia que não ia conseguir pagar o aluguel. E eu, com minha aposentadoria apertada, dava um jeito. Cortava frutas, deixava de comprar um remédio, vendia tapetes bordados pelas vizinhas, tudo para mandar aquele Pix no final do mês, sem ela nem precisar pedir. Ela sempre agradecia. "Mãe, você é incrível." Mas a voz vinha sem peso, como quem responde automático a um bom dia no elevador. E não era só dinheiro. Era o tempo. Era a escuta. Era o cuidado. Era a constância de quem estava ali mesmo sem ser chamada, mesmo sem ser notada. Na época em que o Alfredo adoeceu, ela vinha pouco. Dizia que a correria era demais, que a vida não dava trégua. E eu compreendia. Eu sempre compreendia. Mas agora, naquele sábado, eu tinha compreendido tudo errado. Ela sabia que me doía. Sabia que eu queria estar presente. E mesmo assim, não me colocou lá. Não foi distração. Foi decisão. Voltei para dentro. Sentei na beirada da cama e reli as mensagens. Algumas eram quase súplicas. Outras vinham cheias de justificativas, como quem tenta costurar o tecido depois do rasgo feito. Eu fiquei tão nervosa com a organização, mãe.
Acabou que as vagas foram preenchendo e quando vi, já não tinha mais lugar. Foi tudo tão rápido. Mas eu pensei em você o tempo todo. Não respondi, porque naquele momento, nada que eu dissesse caberia. Nenhuma palavra minha conseguiria explicar o que ela escolheu ignorar. Decidi escutar os áudios. Alguns duravam segundos. Um deles era só respiração ofegante. Outro, mais longo, trazia a voz trêmula. Mãe, eu sei que você deve estar chateada. Ou triste. Ou as duas coisas. Eu sei que devia ter te chamado. Eu sei. Mas foi tudo tão em cima, e aí a sogra falou que os convidados já estavam listados, e o salão era pequeno, e eu achei que a live fosse suficiente. Que você entenderia. Você sempre entende. Aquilo ficou ecoando. Você sempre entende. Talvez esse tenha sido o meu erro. Ensinaram a ela que eu entenderia qualquer coisa, que eu cederia sempre, que meu amor era garantia. E quando o amor vira certeza demais, vira invisível. Levantei e fui até a caixa de remédios. Peguei-o para a pressão e um calmante leve. Não por fraqueza, mas porque precisava me manter centrada. Eu não queria explodir. Eu queria apenas me preservar. Mais tarde, recebi uma ligação do número da sogra dela. Não atendi. Outra de um número fixo desconhecido. Também não. Olhei as 53 chamadas de novo. Pensei, quantas vezes eu já liguei e ela só respondeu no dia seguinte? Quantas vezes mandei mensagem e recebi resposta curta, seca, atrasada? E agora, que ela queria resposta imediata. Eu já não estava disponível. Não por vingança, por proteção. Bloqueei as notificações. Não deletei nada. Só coloquei o celular em modo avião e guardei na gaveta da cômoda, entre meias velhas e lenços de luto. Ali, entre panos esquecidos, ficou o que sobrou da nossa relação. Vestígios de um afeto que só existia quando eu era conveniente. Passei o resto do dia sem ruídos, sem sons, sem pressa. Fiz um arroz simples com ovo, sentei na mesa e comi devagar, olhando o vazio da cadeira que um dia foi do Alfredo. Me permiti sentir saudade dele, mas sem dor, apenas com reconhecimento de que ele nunca teria deixado eu assistir a nossa filha pela tela. Depois do jantar, fui até a varanda. O céu estava limpo e as estrelas pareciam mais próximas do que minha própria filha. Pela primeira vez, em muito tempo, eu não me senti em falta. Me senti em paz. Talvez a paz não venha quando tudo se acerta. Talvez ela venha quando a gente para de tentar se encaixar em lugares que nos empurram para fora. E naquela noite, de frente para o céu, uma certeza nasceu dentro de mim. Eu não devia nada. Nem explicação, nem resposta, nem perdão imediato. Se ela quisesse me ver, que olhasse no espelho e enxergasse o que construiu com os próprios silêncios. Na segunda-feira, quando a cidade já parecia ter voltado ao ritmo de sempre, eu me levantei com uma ideia fixa na cabeça. Abrir a caixa onde eu guardava meus cadernos antigos. Não era nostalgia, era necessidade. Debaixo da cama, dentro de uma caixa de papelão que já perdera a cor, estavam empilhados anos de anotações. Cadernos de contas, listas de supermercado, lembretes de médico, bilhetes que eu mesma escrevia e esquecia. Mas havia um, de capa azul, que eu sabia exatamente onde estava. Era onde anotei tudo que envolvia o casamento da Ana Paula. Peguei com cuidado, como quem segura algo que pode desmoronar. Sentei na ponta da cama, acendi o abajur mesmo sendo dia, talvez porque por dentro ainda estivesse escuro, e comecei a folhear. A primeira página trazia o título: Casamento da Ana, Gastos e Ideias. Meu coração apertou na mesma hora. Lá estavam as anotações. Buffet, entrada R$2.000, paguei metade. DJ, ela queria aquele do Instagram, mas muito caro, ajudei com 600. Flores, lírios preferidos dela. Consegui um fornecedor mais barato. Vestido, não quis que eu comprasse, mas dei 800 aires como presente. Cada linha era um gesto, cada número uma entrega silenciosa. E ao lado, rabiscos, corações desenhados, setinhas indicando ideias, frases como lembrar de levar lenço no grande dia. Fechei o caderno e respirei fundo. Não dava para negar que eu estava ali, em cada detalhe, em cada economia. Voltei a abrir. Na parte final,
encontrei uma folha que eu não lembrava de ter escrito. Estava com a letra mais trêmula, provavelmente feita à noite. Mesmo que ela esqueça, eu não faço isso por gratidão. Faço porque amo. Doeu, porque era verdade. Naquele momento, o que me feriu não foi só a exclusão da cerimônia. Foi a constatação de que tudo que eu fiz virou parte do fundo da cena. Eu fui figurante até no que ajudei a construir. Parei de folhear. Deixei o caderno no colo e olhei ao redor. A casa era pequena, mas cada canto carregava história. O armário da cozinha, que o Alfredo montou num fim de semana, ainda rangia quando eu abria. O sofá da sala, manchado de café, era o mesmo onde Ana Paula dormia nas tardes em que chegava da faculdade. A manta vermelha jogada sobre ele foi presente dela no meu aniversário de 60 anos. Para te aquecer quando eu não estiver por perto, ela disse. Irônico. Fui até o quarto onde ficava o antigo computador do Alfredo. Estava desligado há anos. Em cima da mesa, uma pastinha plástica com documentos. Lá dentro, encontrei o contrato da loja de decoração que eu assinei como responsável solidária. O nome da minha filha também estava lá, mas quem deu entrada fui eu. Aquilo não era apenas um papel. Era um lembrete de que até na burocracia do amor, fui eu quem arcou com os riscos. Voltei para a cozinha e preparei um chá. Enquanto a água fervia, abri o armário onde guardava uma lata de biscoitos amanteigados. Peguei um e sentei de novo, dessa vez na mesa. Queria pensar. Comecei a fazer mentalmente o que chamei de meu inventário emocional. O que dei? Dinheiro, tempo, escuta, renúncia, presença. O que recebi? Desculpas, justificativas, silêncios, link de live, 53 chamadas perdidas. Depois, naquela conta, o saldo era negativo. Não no amor. Esse nunca se mede assim, mas no reconhecimento. E reconhecimento é o mínimo. É o que mantém o amor de pé. Levantei e peguei um envelope branco. Escrevi na frente. Coisas que não voltam. Lá dentro, coloquei o contrato da decoração, uma cópia do comprovante do presente em dinheiro e uma cópia xerox da primeira foto do casal, sorrindo que tirei deles, noiva e noivo. Não era vingança. Era só organização. Eu precisava ver com os olhos o que o coração já sabia. Depois, sentei na escrivaninha e comecei a escrever algo para mim. Não para ela, nem para ninguém. Apenas um texto com o título: O que aprendi sobre ser mãe quando não me convidaram para o casamento. Escrevi em tópicos. 1. Ser mãe é dar até quando não pedem. 2. Ser mãe é ser lembrada na necessidade e esquecida na festa. 3. Ser mãe, às vezes, é ser confundida com estrutura, com alicerce, com parede. 4. Ser mãe, mesmo com dor, é não fazer cena. 5. E talvez o mais importante, ser mãe não é se anular para caber em silêncio. Terminei o chá, a água já fria, o biscoito murcho, mas meu coração, pela primeira vez em dias, parecia firme. Fechei o envelope e coloquei na última gaveta do armário. Sobre ele, escrevi: Não é raiva, é memória. Voltei à sala, desliguei o celular, deixei de lado tudo que me pedia reação. Não queria mais responder, nem rebater, nem dar lição. Eu queria apenas seguir. E foi assim que entendi. A minha ausência no casamento dela foi o ponto final que faltava para eu começar meu próprio parágrafo. Na manhã seguinte, abri o armário de remédios e olhei o frasco de ansiolítico. Não tomei. Dormi a noite inteira. Pela primeira vez em muito tempo, não tive pesadelo, nem acordei sobressaltada. Era como se meu corpo tivesse finalmente compreendido o que minha mente já gritava. Eu não era mais suporte. E eu não devia continuar agindo como se ainda fosse. Terminei o café, coloquei minha bolsa nos ombros e saí. Não avisei ninguém. Nem precisava. Havia uma tranquilidade estranha naquela decisão. Como quem vai pagar uma conta antiga, mas sem peso. Só com consciência. Fui até a agência do banco onde tenho conta há décadas. A gerente me reconheceu de longe. Dona Ivonete, como vai? Respondi com um sorriso curto. Hoje eu vim desfazer um hábito. Sentei de frente para ela e pedi com clareza. Quero cancelar aquela transferência automática de R$ 450 que faço todo mês para minha filha Ana Paula. Ela hesitou por um segundo. Tudo bem, mas posso perguntar se houve algum problema? Não, pelo contrário. Só cansei de fingir que não havia.
O silêncio da gerente foi respeitoso. Em 2 cliques, o agendamento foi cancelado. Saí do banco e, por instinto, fui andando em direção ao centro da cidade. As calçadas estavam cheias, gente com pressa, sacolas, buzinas, mães apressadas. Me senti deslocada, mas inteira. No caminho, passei em frente ao escritório do contador que cuidou da papelada do Alfredo quando ele faleceu. Entrei. A recepcionista ainda era a mesma. Bom dia, preciso conversar sobre um terreno. Fui atendida em minutos. Entreguei os documentos da pequena área rural que havíamos herdado do pai do Alfredo. Anos atrás, incluí o nome da Ana Paula na matrícula, um gesto simbólico. A gente pensava em deixar para ela um lugar para recomeçar, se algum dia precisasse. Quero remover o nome dela. Está em meu nome e posso fazer a reversão. O contador me olhou com cuidado. Tem certeza, dona Ivonete? Tenho. Foi uma promessa feita com o coração, mas agora eu preciso proteger o que ainda me resta dele. Ele não disse nada, apenas começou a digitar. Me pediu a assinatura em 3 vias. Fiz com firmeza, mãos firmes, consciência leve. Quando saí, sentei num banco da praça em frente à igreja. Observei os pombos, as crianças correndo atrás dos próprios passos. Tirei da bolsa um sanduíche que eu havia feito pela manhã. Comi ali mesmo, entre o barulho dos sinos e o cheiro de pipoca de carrinho. Foi nesse momento que lembrei do financiamento dos móveis. Um sofá, a geladeira e um guarda-roupa que ela comprou depois que se mudou para um novo apartamento. Como o nome dela estava sujo na época, pediu que eu fizesse em meu nome. Rapidinho, mãe. Eu te pago direitinho. É só para dar entrada. Claro que aceitei, como sempre fazia. Mas nunca recebi um centavo. E nunca cobrei. Só fui renovando os boletos, mês a mês, em silêncio. Porque mãe que ama não cobra. Era nisso que eu acreditava. Até perceber que amor sem limite vira abuso de confiança. Peguei o ônibus para o outro lado da cidade. Fui até a loja de móveis, levei os documentos, conversei com o gerente. Expliquei que queria antecipar o fim do contrato e quitar o que faltava. O valor final é alto, senhora. A senhora tem certeza? Tenho. E é a última vez que pago por algo que nem meu é. Paguei, em silêncio, sem raiva. Era a conta final de um ciclo. Ao sair, me permiti um pequeno luxo. Entrei numa lojinha de rua e comprei 2 toalhas novas. Uma azul, outra bege. As minhas estavam tão finas que já mal secavam. Escolhi com carinho. Quando paguei, a moça do caixa me disse: "Essas são boas, vão durar bastante." Sorri de volta. É isso que eu preciso agora. Coisas que durem. Voltei para casa no fim da tarde. Meus pés doíam, mas a alma estava leve. Coloquei as toalhas novas no armário, fiz um chá de capim-cidreira e me sentei na varanda. Nenhuma notificação no celular. Nenhum novo áudio da Ana Paula. Talvez ela tivesse entendido que eu não responderia. Ou talvez tivesse desistido de tentar. O importante é que eu já tinha desistido de ser a versão que ela moldou para mim. Peguei um caderno limpo e comecei a escrever. Ações simbólicas que não preciso mais tomar. Listei. Dizer tudo bem quando não está. Ceder o que eu não tenho. Me calar para manter a harmonia. Me justificar por existir. Me convidar para onde não fui chamada. Fechei o caderno. Respirei fundo. Liguei o rádio. Tocava uma música antiga, daquelas que o Alfredo adorava ouvir no domingo. Fechei os olhos e por um segundo senti que ele estava ali. Não como memória, mas como força. E então percebi. Cortei os laços invisíveis, mas mantive os que ainda me sustentam. A dignidade, o silêncio consciente, a paz de quem sabe o próprio valor. Naquela noite, antes de dormir, olhei no espelho e falei para mim mesma, em voz baixa, quase como um sussurro: você também merece cuidado. E a primeira a cuidar de você tem que ser você mesma. Apaguei a luz e dormi, sem peso, sem medo, sem saudade do que nunca foi recíproco. 2 dias se passaram. O silêncio que vinha do outro lado do celular me surpreendeu. Pela primeira vez, Ana Paula parou de insistir. Nenhum áudio novo, nenhuma chamada perdida. Talvez tenha sido cansaço, talvez estratégia, ou talvez ela tenha notado. Mas o que eu não esperava era o que viria depois. Na manhã de quarta, enquanto estendia a roupa no varal,
escutei o toque da campainha. Não era comum. Minhas visitas são raras. Quando olhei pelo olho mágico, vi o carteiro com um envelope pardo nas mãos. Assinei o recibo. Entregou com simpatia. Chegou ontem, mas o prédio estava fechado. Voltei para dentro, coloquei o envelope sobre a mesa e fui terminar de estender os panos. Só depois de alguns minutos, criei coragem de abri-lo. Dentro, uma carta escrita à mão, com caligrafia que eu conhecia de longe. Mãe, eu não sei por onde começar, então vou ser direta. Respirei fundo. Segui lendo. Eu sei que você está magoada. Sei que o que eu fiz foi imperdoável. E mesmo assim, eu venho te pedir para pelo menos me ouvir. O casamento foi um caos. Eu me deixei levar por pressões, pela opinião dos outros, pela sogra, pelo cerimonial, e esqueci de algo que nunca deveria ter sido esquecido. Você. Ela seguia. Explicava, tentava contextualizar, dizia que foi uma falha de comunicação, que nunca imaginou que eu ficaria tão chateada, como se minha dor fosse um exagero. Em determinado trecho, lia-se: Você sempre foi meu porto seguro, mãe. Achei que você entenderia, como sempre entendeu. Aquela frase, de novo. Fechei a carta. Não terminei de ler. Não por raiva, mas porque entendi que ela ainda não entendeu. Ser compreensiva não é ser cega. E eu já tinha passado a vida enxergando demais por nós duas. Fui até a cozinha e guardei a carta dentro de uma lata vazia de biscoito amanteigado. Não queria jogá-la fora, mas também não queria deixar à vista. Aquela carta não pedia desculpas, pedia aceitação da dor sem nome. Na tarde do mesmo dia, meu celular tocou. Número conhecido. Era da floricultura da esquina. Dona Ivonete, tem uma entrega para a senhora. Quando desci, vi um buquê de lírios brancos, os mesmos que ela escolheu para o casamento. O mesmo tipo que eu ajudei a pagar. Um cartão acompanhava. Para você, que deveria ter sido a primeira a entrar. Foi a primeira vez, desde o sábado, que chorei. Mas não era choro de mágoa. Era um choro antigo, que eu guardava há anos, por todas as vezes em que fui esquecida nas entrelinhas da vida dela. Subi com o buquê nos braços. Coloquei numa jarra grande, já que não tinha vaso. Deixei no centro da mesa. Olhei para as flores por longos minutos, em silêncio. Pela primeira vez, ela me enxergava como ausência. E talvez, só talvez, estivesse começando a entender o que era sentir falta de alguém que sempre esteve ali. Mais tarde, recebi uma mensagem. Curta, sem áudios, sem emojis. Você pode me ligar quando quiser. Ou nunca. Mas eu precisava dizer que sinto muito. Não respondi, porque ainda não sabia se eu queria responder. Fui caminhar um pouco, como tenho feito desde que tomei minhas decisões. Dei a volta no quarteirão, cumprimentei a moça da quitanda, sentei por 5 minutos no banco da praça e voltei para casa com o coração leve e firme. No dia seguinte, mais uma notificação. Um e-mail. Assunto: desculpa por não te convidar. Remetente: Ana Paula Abri. Era longo. Parecia mais estruturado do que a carta anterior. Mãe, eu pensei muito. E talvez eu tenha feito com você o que me fizeram a vida inteira. Me colocaram para escanteio, dizendo que era por pouco tempo, que depois seria diferente. Eu repeti esse padrão com você, e isso me dói, porque você não merecia. Dessa vez, continuei lendo até o fim. Ela falava da infância. Dizia lembrar das noites em que eu a fazia dormir com a mão na testa, mesmo depois de cuidar do Alfredo o dia todo. Dizia que via, agora, o quanto eu cedi para que ela pudesse andar em linha reta. Pedia perdão, não só pelo sábado, mas por anos de distanciamento afetivo que ela nunca teve coragem de admitir. E terminava com: se você quiser continuar sem falar comigo, eu aceito. Mas, se um dia quiser recomeçar, eu estarei aqui, dessa vez com um lugar reservado. Fechei o e-mail, respirei fundo, não chorei, nem sorri. Levantei, fui até o armário, peguei uma toalha limpa, daquelas que comprei na semana passada, e troquei a toalha da mesa. A jarra com os lírios continuou lá, mas agora em outro cenário. Ali, naquela pequena mudança, percebi o que eu havia conquistado. Não era a resposta da filha que me definia. Era a minha capacidade de não me dissolver mais para caber nos espaços dos outros. Sim, ela sentiu. Sim, ela reagiu.
Mas eu já tinha me transformado. E agora, toda a reação dela não tinha mais o poder de me reorganizar por dentro. Naquela noite, dormi com o celular no modo normal. Nenhum toque me tirou do sono. Nenhuma notificação me arrancou de mim mesma. E antes de apagar a luz, pensei: talvez o perdão não venha como resposta, mas como uma escolha. E a minha escolha, agora, é me colocar em primeiro lugar, mesmo que em silêncio. Naquela sexta-feira, depois de tantos dias inteiros em silêncio, decidi abrir a última gaveta do armário. Era a única que eu não tocava há anos. Dentro dela, guardava aquilo que chamam de lembrança, mas que, para mim, já era mais um tipo de lastro. Velho demais para se desfazer, sentimental demais para manter exposto. Ali havia de tudo: pulseiras quebradas, cartões de Dia das Mães escritos com giz de cera, receitas de pudim escritas à mão, pedaços de papel amassado com listas de compras antigas, flores secas entre páginas de agenda e, no fundo, uma caixa menor, envolta num pano bege. Eu sabia o que havia lá dentro. Era o nosso porta-retrato mais antigo, aquele que ficava em cima da estante quando o Alfredo ainda estava vivo. A foto era de um domingo de sol no Parque Municipal, Ana Paula nos ombros dele, os dois sorrindo, eu ao lado com o braço entrelaçado no dele, todos bronzeados de tanto andar. A moldura era simples, mas sólida. Como éramos nós três? Por muito tempo, deixei aquela imagem como símbolo do que havíamos sido. Um núcleo, um trio. Mas naquela manhã, ao olhar para aquela foto, algo mudou. Aquela imagem, congelada no tempo, não representava mais quem eu era, nem quem ela havia se tornado. Segurei o retrato com as duas mãos. Me sentei na cama e fiquei ali, olhando fixamente. Não era uma foto, era uma pergunta. Uma pergunta que eu não sabia mais como responder. Será que ainda fazia sentido carregar aquela memória se ela só existia no papel? Comecei a lembrar de todas as versões da minha filha que aquela imagem não mostrava. A menina que parou de me chamar para jantar no fim de semana, a mulher que sempre pedia e nunca oferecia, a noiva que me excluiu da própria festa. Aquela foto era uma cápsula, um afeto emoldurado, mas que já não existia fora dali. E foi então que, sem pensar duas vezes, abri a parte de trás da moldura, retirei a fotografia e rasguei. Não com fúria, mas com a calma de quem encerra uma temporada. Os pedaços caíram sobre o edredom, 4 partes assimétricas. Eu não chorei, e isso me surpreendeu. Não era um rompimento, era um recomeço. Levantei, peguei uma sacola de papel e guardei os pedaços ali. Coloquei junto uma fita azul que havia guardado do vestido de noiva da minha filha, a mesma que ela me mostrou animada meses antes e depois nunca mais mencionou. Era tudo simbólico. Restos de um laço que já não era mais nó, era enfeite. Com a estante agora vazia, senti um tipo de luto. Mas era um luto por mim, pela Ivonete que ficou tempo demais segurando cordas que machucavam as mãos. Passei o resto da manhã rearrumando a casa. Troquei os móveis de lugar. Mudei o tapete da sala. Tirei a cortina amarelada e pendurei uma branca, simples, que estava esquecida no fundo do armário. Lavei os vidros das janelas. Coloquei uma toalha nova na mesa. Liguei o rádio. Era como se eu estivesse dizendo para mim mesma: você pode viver aqui de novo. Não precisa mais esperar que alguém venha te validar. No final da tarde, sentei na cadeira da varanda, com o cabelo preso e os pés descalços. Sentia uma leveza estranha, como se pela primeira vez minha casa tivesse virado lar novamente. Um lar só meu. Peguei um dos cadernos novos, os que comprei junto com as toalhas na semana anterior, e escrevi uma carta. Não era para Ana Paula, nem para o Alfredo. Era para mim. Ivonete, você aguentou muito. Você se moldou, se escondeu, se doou, tanto que até você esqueceu do que gostava. Hoje, você reorganizou sua sala. Amanhã, reorganize sua alma. Você ainda respira. Você ainda pode. Fechei o caderno. Entrei, fiz um café, cortei uma fatia de bolo simples que tinha sobrado do dia anterior e sentei à mesa. A jarra com os lírios ainda estava ali. Já começavam a murchar. Mesmo assim, estavam lindos. Às vezes, a beleza também mora naquilo que está no fim. Peguei meu celular e pela primeira vez em dias desbloqueei.
Vi novas mensagens da Ana Paula. Não abri, mas vi os trechos pela prévia. Mãe, só quero que você saiba que te amo. Tô tentando entender tudo isso. A gente pode conversar? Toquei na tela e arquivei todas. Não deletei, mas também não li. Era como manter uma janela fechada, mas com a cortina leve o suficiente para deixar a luz entrar, se um dia eu quisesse. Antes de dormir, organizei os lençóis com mais cuidado do que o normal. Escolhi um pijama que fazia tempo que não usava. Passei creme nos pés. Acendi um incenso de lavanda. Tudo simples, mas tudo para mim. E foi ali, deitada com o som do rádio baixinho no fundo, que me veio a imagem mais clara da noite. A foto estava rasgada, mas a mulher ainda estava inteira. E eu era essa mulher. Ainda aqui, ainda viva, mais viva do que nunca. Acordei com a luz do sol batendo direto no rosto. Não abri os olhos de imediato. Fiquei deitada, sentindo o calor atravessar a cortina fina e alcançar meu travesseiro. O quarto estava em silêncio. Mas pela primeira vez em muito tempo, aquele silêncio não era ausência. Era paz. Me espreguicei devagar. As articulações doíam, como sempre, mas até isso parecia mais suportável. Fui até a cozinha, preparei um café fresco e peguei uma fatia de pão com manteiga. Sentei à mesa e olhei os lírios murchos na jarra. Alguns já curvavam o caule. Ainda não tive coragem de jogá-los fora. Terminei de comer e liguei o celular. O número de notificações era menor. 4 mensagens novas da Ana Paula. Nenhuma ligação. Algo tinha mudado no tom. Talvez ela tivesse entendido, enfim, que não adiantava mais me atropelar com tentativas de remendo. Abri uma das mensagens, não por impulso, mas por escolha. Li devagar. Mãe, sei que não posso apagar o que aconteceu, mas queria saber como você está. Só isso. Simples. Sem floreio. Respondi? Não. Fechei o aplicativo e coloquei o celular no modo silencioso. Não era retaliação. Era maturidade. Aprendi que não se responde com pressa aquilo que foi enviado com descuido. Naquela manhã, peguei minha bolsa e saí. Andei algumas quadras, sem rumo certo, apenas sentindo o vento no rosto e o barulho da cidade funcionando ao redor. Entrei numa papelaria pequena, dessas que vendem tudo em estantes apertadas, e comprei um caderno novo. Capa lilás, folhas pautadas. Resolvi que faria dele meu diário. Um de verdade. Escrever não para lembrar, mas para continuar viva em mim. Voltei para casa já perto do meio-dia. Fiz um almoço simples, arroz, abobrinha refogada e um bife pequeno. Comi sozinha, como sempre, mas agora com gosto. Não havia mais aquele amargor no fundo da boca. Era só comida, só rotina, só presença. Lavei a louça e, ao enxugar os pratos, lembrei de uma fala antiga da minha mãe. A gente seca os pratos para ter a sensação de que controlamos alguma coisa. Hoje entendo. Na parte da tarde, sentei na varanda com um novo caderno. Escrevi a data no alto da página e comecei. Hoje não doeu. Não porque passou, mas porque cicatrizou. A ausência da minha filha não me define mais. Se um dia ela voltar com verdade, estarei aqui. Mas eu já voltei para mim, e isso basta. Fechei o caderno com carinho. Deixei sobre a mesinha e fui até a sala trocar o vaso dos lírios. Eles tinham passado do ponto. Cortei os talos murchos, separei os que ainda estavam de pé. Coloquei os mais inteiros numa garrafinha menor e posicionei sobre a estante. Fiquei olhando aquela cena. Flores que sobreviveram ao tempo. Nem todas. Mas as que ficaram ainda tinham beleza. Era simbólico demais para ignorar. Mais tarde, no início da noite, uma mensagem da sogra da Ana Paula apareceu na tela. Ivone, querida, só queria dizer que estamos preocupados. Sei que a Ana não agiu da melhor forma. Espero que, com o tempo, as coisas se acalmem. Ela tem chorado muito. Não respondi, porque eu não era responsável pelo choro da minha filha. Não dessa vez. Quantas vezes chorei no silêncio do meu quarto, no banheiro abafando o som com a toalha, na cozinha enquanto mexia o arroz. E quem mandou mensagem dizendo que eu tinha razão? Ninguém. O problema de mães como eu é que a gente acostuma os outros com a nossa força. E quando a gente desaba, parece ingratidão. Mas eu não queria mais explicar isso para ninguém. Quem não sentiu antes, agora já era tarde.
Fiz um chá e sentei na cama com um livro de crônicas que havia emprestado da vizinha. Li 2 páginas, mas os olhos foram se fechando, não de cansaço, de tranquilidade. Antes de apagar a luz, vi que havia mais uma mensagem da Ana Paula. A prévia dizia: "Sei que não tenho o direito, mas posso passar aí?" Li, mas não reagi. Não naquele momento. A visita dela, se acontecesse, teria que ser como as flores, sem excesso, sem perfume falso e, principalmente, com verdade. Ela podia vir, mas eu não me apressaria em abrir a porta. Fui dormir com a janela entreaberta, sentindo a brisa leve da madrugada. Nenhum medo, nenhuma expectativa. A vida estava se ajeitando, mesmo que em silêncio. Na manhã seguinte, fui ao mercadinho da esquina. Comprei frutas, um pão fresco e um pacote de chá novo. Conversei com a moça do caixa, comentei do calor, rimos de uma criança que tentava alcançar as balas no alto da prateleira. Coisas pequenas, mas reais. Quando cheguei em casa, sentei à mesa e escrevi mais uma página no diário. Só para mim. A paz não veio como um presente. Veio como resposta à decisão de não implorar mais lugar onde não me enxergam inteira. E então, entendi. Eu não estava esperando perdão. Eu estava me dando liberdade. Era domingo. O dia estava abafado, céu encoberto. O tipo de manhã em que o silêncio da rua parece mais grosso, como se o mundo tivesse ficado pensativo. Tomei café cedo, lavei a louça com calma, coloquei uma música instrumental baixinha no rádio. O buquê de lírios que tinha restado na garrafinha começava a desbotar de vez. Mesmo assim, deixei lá. Tinha um quê de dignidade naquelas pétalas murchas. Elas resistiram. E isso, para mim, era bonito. Por volta das 11h30, ouvi 3 batidas na porta. Não esperava ninguém. Não tinha falado com ninguém. Fiquei parada, ainda com o pano de prato na mão. O coração acelerou devagar, não por medo, mas por intuição. Me aproximei da porta com passos leves e olhei pelo olho mágico. Era ela, Ana Paula, sozinha. Vestia uma camiseta larga e calça de moletom, cabelo preso de qualquer jeito. Nas mãos, uma sacola de tecido. E nos olhos? Os olhos eram os mesmos da infância, quando vinha pedir desculpa depois de quebrar algum prato. Só que dessa vez, eu não era mais a mãe que corria para abrir antes mesmo dela bater. Fiquei ali, atrás da porta, sem respirar, sem fazer barulho. Ela esperou. Depois bateu de novo, mais uma vez, e outra. Então, encostou as costas na parede do corredor, sentou-se no chão e puxou as pernas para perto do corpo. Eu continuei observando, não por crueldade, mas por necessidade. Aquele momento era dela com ela mesma, e eu sabia disso. Durante quase meia hora, ela ficou ali, sem falar nada. Apenas mexia nas mãos, olhava para o teto, murmurava coisas que não conseguia ouvir. Em certo momento, enxugou os olhos com a manga da blusa. Não me movi, não abri, não fiz barulho. Porque pela primeira vez, eu sabia que minha presença não era a solução. Ela precisava sentir o peso do que significa a ausência. E precisava sentir isso sem que eu amparasse logo em seguida. Quando levantou, o joelho estalou. Apoiou-se na parede. Olhou uma última vez para a porta e, antes de ir embora, tirou algo da sacola. Era um envelope. Colocou no chão, encostado na porta. E foi embora. Esperei alguns minutos. Abri apenas quando a escada parou de ranger. Peguei o envelope. Dentro havia uma carta. Mais uma. Só que diferente. Não li na hora. Coloquei sobre a mesa e fui até a varanda. A cidade estava em silêncio, como eu. Peguei o diário e escrevi. Hoje ela veio, mas eu não abri. Não por vingança, mas porque agora, finalmente, não sou movida pela dor dela. Sou guiada pela minha. Voltei para a sala, peguei a carta, abri com cuidado. A letra estava trêmula, curta, honesta. Mãe, eu entendo se você não quiser falar comigo. Sei que cheguei tarde, mas eu precisava vir até sua porta, mesmo que você não abrisse. Porque agora eu sei como é doer sozinha. Não havia desculpas longas, nem explicações, nem tentativa de convencer. Havia um silêncio entre as linhas que, pela primeira vez, me pareceu sincero. Fechei a carta, dobrei com cuidado e coloquei no mesmo envelope. Depois guardei dentro do diário
entre as páginas que escrevi nos últimos dias. Aquilo era parte da minha história agora, mas não era meu fim. Mais tarde, preparei arroz doce. Algo que fazia quando Ana era pequena. O cheiro se espalhou pela casa como memória, mas não como saudade. Era um cheiro que agora me pertencia, sem dependência de ninguém. Fui até o armário, peguei uma tigelinha de porcelana branca, servi uma porção e comi olhando pela janela. Lá fora, algumas crianças brincavam com bola, correndo e gritando. Era domingo. A vida seguia. Terminei de comer e lavei a louça com calma. Depois sentei no sofá, liguei a TV em volume baixo, apenas para fazer companhia para o som da minha respiração. O celular, do outro lado da sala, vibrava devagar. Uma notificação silenciosa. Não fui até ele, porque naquela altura eu já sabia. Algumas portas, quando não se abrem na hora certa, não precisam mais ser forçadas. E algumas mães, quando param de abrir tudo por impulso, descobrem que o mundo não desaba por causa disso. Antes de dormir, troquei os lençóis da cama. Escolhi os floridos, que guardei para ocasiões especiais, e me dei conta. Essa era uma ocasião especial, porque aquela noite não carregava tristeza. Era só uma noite, sem o peso de uma filha, sem a urgência de curar ninguém, sem a culpa de não ter atendido. Era só eu. E depois de muito tempo, isso era o suficiente. Se você gostou dessa história, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.